O episódio de hoje de Sem Barbas na Língua é dedicado exclusivamente à pornografia, ao seu impacto e muitas outras coisas. Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast para animar os vossos dias de novembro, dias que parecem de inverno, mas ainda são meio de outono. Atenção! Viste aquela foto não sei se era da Câmara Municipal, mas era de alguma entidade em Veneza, onde um partido tinha ido para aprovar um voto contra a assunção de que as alterações climáticas eram verdadeiras. Sim. E a foto era meia hora depois da reunião, estava aquilo tudo inundado. Yeah, né? sim. E claro que nós sabemos que clima e tempo são coisas diferentes e alterações climáticas, mas não deixa de ter alguma piada, não é? E a verdade é que há uma série de fenómenos extremados, como os fogos na Califórnia, na Austrália. Foi o outono mais quente de sempre, Sim. por exemplo, não é? Sim, e não deixa de ser irónico Veneza alagar, não é? Inundar. Venham, olha a cidade, olha aqui, venham aqui andar nos nossos canais de barco. Olha, agora é tudo um canal. Depois alguém pôs eu tenho uma pessoa no meu feed que é detratora das alterações climáticas e pôs logo fotografia 1950. Em 1950 também houve umas cheias tão graves como estas, não sei o quê, né? Ou seja, da mesma maneira que e os especialistas dizem isso, o facto de haver cheias pode não estar diretamente ligado às alterações climáticas. O que verificamos é que nos últimos tempos há mais fenómenos climatéricos radicais, não é? Também não podes dizer, só porque houve umas cheias tão radicais em 1950, que não existem alterações climáticas. Sim. Se bem que eu acho que a maioria dos detratores das alterações climáticas não dizem que elas não existem. Dizem que elas não são exclusivamente da atividade humana, que são uma coisa cíclica e natural. Percebo melhor esse argumento. Mas achas que existem gajos que dizem que não existem? Não é? Claro, existem gajos que dizem que a Terra é plana. Sim. Isso haverá sempre. Isso. Então, eu quando vinha estive nos Açores, como sabes, e quando vinha no avião para cá, vinha a pensar se... Viste a curvatura? Ou não? Viste a não, curvatura? Vinha a dormir com o meu avião, tive que acordar às 5h30 da manhã, portanto não, fechei a janelinha e tentei vir Quanto a dormir. tempo é que é de viagem? 3 horas? 2 horas e meia. Okay. E vinha a pensar se haverá algum piloto de avião que acha que a Terra é plana. Esperemos que não. Esperemos que não. Porque senão não confia nos GPS e nos sistemas de localização, não é? Vai a olho. É para ali. Sempre a direito. Olha, estive nos Açores, um grande saravá para os açorianos. Gosto muito, já é o 3º ano consecutivo que vou. Quero ver se vou lá para o ano, de férias. De férias e para atuar, não foi possível. Tive sorte, não apanhei quase chuva nenhuma, apesar de dias nublados, mas não apanhei chuva. E no domingo estava um sol incrível. Estava num encontro literário muito interessante, conheci gente muito interessante. E há uma cena que desde que eu vou lá a primeira vez que me intriga, que é uma cena que é a profusão de manequins creepy nas montras. Okay. Ou seja, não só há uma variedade estranhíssima de manequins em diversas lojas. É diverso, ou seja, há diversidade nos manequins. Diversidade. Eu tirei algumas fotos, eu depois acho que até vou postar no nosso Facebook. Okay. Mas um deles era um manequim todo nu de uma criança. E atrás, aquilo era uma loja de máquinas de costura e eletrodomésticos. Nem sequer era de roupa de criança. Não sei o que é que estava lá a fazer o manequim. Okay. E atrás estava um frigorífico com uma Nossa Senhora para aí de 1 metro em cima do frigorífico. Okay. E depois também vi, o mais assustador, foi manequins de crianças com perucas. Com perucas. Sim, muito sinistro. No Porto havia uma loja, uma vez também tirei umas fotos, que tinha tinha tipo gajas, manequins, mulheres de joelhos, estás a ver? Me assim uma da estranha. Parecia que estava a dizer, olha, esta roupinha dá jeito para ajoelhar. E para começarmos, queria fazer um apontamento de uma coisa que eu vi esta manhã na rádio, que junta 2 dos nossos grandes interesses, que é ciência e cocó. Isso é que era gajas. Isso é que era gajas.
tu sabes que nós falamos muito de cocó, que é, houve um cientista chinês, mas acho que vive nos Estados Unidos, que inventou uma sanita com um revestimento no qual o cocó não adere. Ok. Portanto, vai deixar de ser preciso o piaçabas, não é? O que é porreiro, porque é um bocado do porco, o piaçaba, não é? Sim. E vai-te poupar água, porque normalmente tu dás 2 descargas no autocolismo quando é para limpar Verdade. o cocó. Sim. E então imagina isso multiplicado milhões de vezes todos os dias, a água que não se poupa. Sim. Aquelas material hidrofóbico, não é? Que repele a água. E Ele explicou, assim. é uma cena que é um material, é feito de uns pelinhos milimétricos e depois leva um revestimento de uma substância qualquer, que eu não sei qual é que é, mas então... Inovações no mundo dos sanitários, não é? Que é uma coisa que o Bill Gates está a tentar fazer. E há um documentário na Netflix fixe sobre o Bill Gates. Pois há. Já não sei como é que se chama, mas é sobre o trabalho dele na fundação É com a Melinda. Aquilo que ele faz, que água de cocó, é isso? Sim, tentarem arranjar uma forma de ter casas de banho sustentáveis para países em que há esgotos a céu aberto e o pessoal caga em latrinas e que a maior causa de morte é infecções e desenterias e merdas por causa disso. E o gajo com aquilo salvou milhões de vidas, né? Sim. É Há muito giro o uma documentário. TED Talk também, que acho que é Let's Talk About Crap, em que ela fala da invenção da sanita e da importância, porque para nós é garantido, não é? Sim. Tipo, não pensas nisso, é como quando carregas no interruptor e acende a luz, não pensas nisso. Mas, de milhões e milhões de pessoas no mundo que não têm sanitas e que cagam ao ar livre e o que isso implica na saúde pública, não é? Sim, eu acho que é das maiores causas de morte no mundo inteiro. Pelo menos no mundo não evoluído. Tu lembras-te da última vez que fizeste cocó ao ar livre? Pá, não. Eu também não. Não. Mas deve ter sido para em criança ou não? Imagino eu. Sim, ou acampar. Mas eu nunca acampei selvagem, estava eu sempre também não. assim, que parques de campismo. Mas sim, provavelmente em criança. Não me lembro, Eu nem sequer me também não. lembro bem. Mas já me lembro de ter quase que fazer, assim, daquelas dores de barriga que vem de tsunami de cocó, não é? Como eu tenho um beat que fala sobre isso. O tsunami de cocó. Sim, foi de uma vez que eu tive que fazer na casa de banho do comboio, da estação de comboios de Coimbra, e que depois não tinha papel, só tinha um teste de português. E tive que me limpar o teste de claro, português. isso é um clássico, era do teu primeiro special. Sim, Yeah. sim. Não fazia parte do... Não era do primeiro? Não. Então. Ou era um texto? Tinhas um texto sobre isso? Tinha um também? texto sobre Ok. isso, sim. E depois transformei em stand-up, mas não entrou no... Não. Não. Então- Usei algures. Está na net gravado. No Então devo estar a PCMTF. fazer confusão porque acho que foi do primeiro livro que Sim, fizeste. acho que sim. E acho que sim. Muito bem, olha, vamos passar do cocó para o porno. Ok. Não Também confundir com porno de cocó. Sim, também às vezes juntam-se as duas coisas, não é? Por 2 razões. Uma é que acabei de ver a 3ª e última temporada do The Deuce, que é uma série extraordinária. Deduz que pode ser Do traduzido cagalhão. como o cagalhão, não é? Exatamente. Epá, nós realmente Está estamos tudo. estamos Se aqui Deus com não uma existe, Sim. Deus não existe, não sei o que é isto. Eu acho que nós estamos a atingir o nível de improvisação daqueles músicos de jazz, Sim. sabes? Que fogem da melodia e voltam e está sempre tudo ali a tocar. Já não é? está. Tu tocarias o quê? A flauta lisa? Provavelmente. Qual seria o teu instrumento? A flauta lisa? Flauta lisa. Sim, tenho alguma prática. Lisa, mais ou menos, né? Tem veias e essas coisas. Né? Só tem um buraquinho. Tem um buraquinho só. Também sim. conhecido Que como... convém não tapar. Sim, também Atenção. conhecido como a cobra zarolha. Cabras de orelha, sim. Olha, mas porque o The Deuce era o nome que se dava à Rua 42 nos Estados Unidos, em Nova York, que hoje em dia é conhecida pelos teatros e por estar próximo de Times Square, portanto representa quase a Disneyficação de Nova York, mas que até os anos 80 era um antro de prostituição, drogas, tipo da má vida. Era o intendente, lá de cima. Sim, mas com uma dimensão... E agora também é cool. E agora também que é agora cool, também sim, é cool. sim. Mas cool, enquanto que o intendente é cool hipster, aquela zona é cool Turística. consumo, lojas de souvenirs e não sei o quê. E a série é criada pelo David Simon, que já criou o The Wire, o Generation Kill, que é um tipo que vem do jornalismo e que normalmente trabalha com escritores romancistas em vez de exclusivamente guionistas. E portanto as séries dele não tem aquele paradigma típico da televisão ele até fala disso, que ele diz, normalmente na televisão é feita para tu te inclinares para trás e
estás descontraído, distraído, podes ir fazer uma Santos e quando voltas ainda sabes o que é que está a passar. Ele diz que quer que as séries dele sejam um bocadinho como os livros em que tu tens que prestar atenção. E como tal, nas séries não existe, como existem muitas séries, especialmente hoje do Netflix, eu acho que eles estão a cair ali é a fórmula para estar mais tempo online, mas sempre com ganchos, sabes, estás sempre a querer ver o seguinte. Não quer dizer que quando vês um episódio deste não queiras ver, mas não é aquele cliffhanger básico. Só que cria-te uma relação com as personagens que dificilmente tens noutra série, e a verdade é que no último episódio eu até fiquei quase comovido com o fim daquilo. Mas isto para dizer o quê? Que aquilo acompanha desde essa zona e as personagens de 75 mais ou menos a 85, e que começa com o advento da pornografia, que é nos anos 70, primeiro em cinemas e em película, que se fazia assim. Depois, nos anos 80, com o vídeo, para a modificação total da indústria, em que tu já não vais... para a massificação, podes ver em casa, não é? Sim. As primeiras porn stars, portanto, muitas das primeiras atrizes porno eram prostitutas, e ele fala dessa transição. Sendo que havia cineastas que, quando começaram a fazer pornografia, faziam filmes com história mesmo, ou seja... O Deep Throat, não é? Sim, o Deep Throat. E o Deep Throat, ela... Não sei como é que ela se chamava. Tracy Lord. Sim, ela nunca tinha feito porno. Acho não é? que não. Acho que aquilo foi. Acho que sim. Aliás, aquilo não era bem porno, aquilo era vendido como uma história. Sim, era filmes para adultos. Que por acaso tinha pila na boca. Não é? E é muito engraçado porque os primeiros filmes eram exatamente assim, porque o paradigma era histórias, não é? Sim. Então tu dizes, ok, vou fazer sexo, mas vou fazer com histórias. Sim, não é? E hoje em dia, se deres um salto de 40 e tal anos, muitas vezes já nem fazes filmes, fazes só cenas, não é? Portanto, agora vamos fazer dupla penetração, agora vamos fazer... E então acompanha toda essa evolução através muito não apenas, mas através muito do olhar das mulheres. Tanto que ele, acho que todos os episódios são realizados por mulheres, e ele convidou muitas atrizes também, mas escritoras mulheres. E ele falou disso, que era, isto não é apenas uma questão Me Too, mas porque é um tema que diz respeito às mulheres, portanto eu quero ter... Sim, que era uma visão feminina do tema, sim. Aliás, ele contava uma história que tinha a ver com a questão do período, que ele tinha escrito uma coisa no piloto e uma das mulheres disse, isto não pode ser porque as mulheres não pensam desta maneira, não é? E isso fez-me repensar na importância da pornografia e na evolução, mas também no papel da mulher. Porque ele tenta sempre, como jornalista, dar os dois lados, porque no início, nos anos 70, havia a questão da liberdade de expressão. Ou seja, Sim, o gajo Larry Flynn, não é? Da Hustler, o gajo foi importante para a liberdade de expressão, não é? Foi um caso... Assim, olhas para o gajo, é um sabúgio e não sei o quê, mas o gajo foi muito importante para a liberdade de expressão nos Estados Unidos e, consequentemente, no houve mundo. pessoas que não estavam ligadas à indústria pornográfica que beneficiaram com a resiliência dele. Depois ficou paraplégico por causa disso, não é? Tentaram matá-lo. Foi aí que ele ficou? Não sabia. Já tinha sido um acidente. Não, deram-lhe um tiro. Foi? Não sim. Há um filme, Larry Flint vs. The United States, com o Edward Norton. É? E o Andy, aquele gajo vai ser maluco. Woody Harrelson. Woody Harrelson. Mas o Edward Norton também entra. E é muito curioso porque se fala muito disso na série. Fala-se de... A determinada altura há uma mulher que não é prostituta, nem entra nos filmes, mas que está a tentar ajudar as mulheres a organizarem-se e a protegê-las dos abusos, e depois o movimento dela torna-se um movimento conservador ligado ao Reagan, e ela diz, não posso fazer parte deste movimento porque vocês já não estão apenas a proteger as mulheres, já querem limitar a liberdade de expressão, e portanto eu não posso compactuar nisso. Mas há ali momentos muito interessantes entre os dois argumentos, especialmente de uma ex-prostituta que se torna realizadora e produtora e que quer fazer o seu filme, e depois é confrontada por uma ativista que é baseada numa personagem em que a faz ver que, ok, liberdade de expressão, tudo bem, tu és um caso de sucesso porque deste a volta por cima e agora fazes filmes artísticos, mas e a quantidade que é trucidada pela indústria e que é maltratada? E é um caso que eu acho muito importante, especialmente nos dias de hoje, que não é preto e branco. Percebes? Não é... Sim, se por um lado é a indústria onde as mulheres são mais valorizadas, porque são as que ganham muito, muito mais do que os homens, mas é como mesmo ao nível baixo. Mas é que essa é a questão. É um bocado como o futebol. Ou seja, tu pensas, os futebolistas ganham muito dinheiro. São melhores a fazer. Não é isso. Tu pensas... Mais gente quer ver homens a jogar a bola, mais gente quer ver mas mulheres. Mas não é isso. Quando tu pensas em futebol, pensas, ganham muito. Sim.
é uma percentagem mínima. A maioria bem. dos jogadores de futebol não ganham muito dinheiro. Pronto. E com as mulheres é a mesma coisa. Mas já lá iremos porque... Sim, mas ou seja, à hora, se vamos fazer à hora, é uma indústria que paga melhor do que qualquer outro já trabalho. pagou melhor. Por isso é que as pessoas vão para lá. Claro, mas já pagou melhor. Já lá iremos porque... Mas imagina, em vez de ganhar $20 a hora no McDonald's, ali ganham mais, não é? Pronto. Mas cada vez mais, já lá iremos. Agora, claro, há mais oferta, tens muito mais mulheres a querer fazer. Por isso é que, se calhar, eu lembro-me de ser adolescente, não é? Ali no início da internet, em que começou a haver as porn stars, a Janet Jameson, não é? Que foi a primeira milionária porn star, e depois tinhas uma série de mulheres com aquele estatuto, não tão grande, mas muitas. E hoje em dia, se calhar, não tens desse nível, porque há muito mais, não é? Há muito mais concorrência. Tanto que a longevidade média na indústria é de 3 meses. Sim. Elas entram, fazem meia dúzia de cenas, ganham $10 mil, uma coisa assim, e vão-se embora. Tipo aquela gaja, a Mia Khalifa, que ficou altamente conhecida, ela teve 3 meses na indústria, acho eu. Ela diz que ganhou $10 ou $20 mil. E então não ganham assim tanto. Não, porque foi muito no início e, depende, quer dizer, $10 mil em 3 meses, depende do que é que ela trabalhou. Fez 2 cenas, levou com quantos? Quantos é que teve que fazer? Mas depois disso acabou, percebes? Sim. Ou seja, a época mas é meritocracia. O porno é de mérito, pá. Mas se tu fores boa... A época das Janet Jamesons já não existe. São pouquíssimas as... Existe de outra forma. Existe para as que querem ser independentes, que têm o seu canal no Pornhub, que põe ela e o namorado, que há muitas, que ganham donativos. No Patreon há uma série agora de gajas que fazem só no Patreon e que têm os seus próprios clientes e ganham balúrdios. E tu sabes que tu podes pagar, hoje em dia já há serviço em que tu podes pagar para elas fazerem a cena que tu queres. Ofereces, eles dizem-te um valor, não é? Diz que era uma cena. E uma das coisas que eu vi, já lá iremos porque vamos falar também do impacto social na sexualidade dos homens, das mulheres, das crianças, mas uma... Já agora, aproveitamos se calhar para dizer que nós no Patreon não temos essa parte pornográfica, mas é tudo uma questão de preço, não é? Exatamente. Se houver aí alguém com milhões, nós poderemos ponderar fazer um filme para vocês. É uma questão de acordarmos os zeros. Tudo é negociável. Mas um dos pedidos, eu vi recentemente um documentário que já falaremos, mas era um miúdo de 19 a 20 anos que juntou dinheiro e que só lhe pedia uma atriz porno para se sentar e escreveu o guião. Era uma mensagem de apoio para ele, que era everything is gonna be alright, tu sei que estás a sofrer, mas há pessoas que gostam de ti. Isso é tipo a tua vida está a merda. Está uma merda. Não é? Tens que pagar alguém. Este documentário aqui é o What Girls Wanted? Não, mas esse acho que é bom também, não é? Não é espetacular como documentário, mas mostra um lado engraçado. Chama-se Porn Speaking Frankly, é da CBS News. E tenta ter uma... Ou seja, não é o típico que vai ver como é que é a vida por trás das câmaras, como é que é, mas que tenta tem um olhar com mulheres, por exemplo, tem uma entrevista a uma especialista, uma académica especialista em porn, tem uma entrevista com o gajo que escreveu, que tem um podcast incrível que eu aqui sugiro. Já uma vez uma ouvinte tinha sugerido, que é o Butterfly Effect, que é só sobre a indústria porn, que é um jornalista. Portanto, tenta perceber como é que... Repara, a indústria pornográfica, ou o consumo como nós o conhecemos, tem cerca de 10 anos. O Pornhub tem 10 anos, ou seja, já havia pornografia na net, mas o advento da pornografia grátis, ou seja, uma espécie de YouTube da pornografia, é uma coisa recente. Sim. E isso tem efeitos, e basicamente eles querem perceber o que é que mudou na indústria e quais é que são os efeitos para o consumidor, não é? Mas antes disso, tu lembras-te qual foi o teu primeiro contacto com a pornografia? Eu acho que foi uma revista que um primo mais velho me mostrou, uma revista com fotografias. Lembro-me disso. Mas de mulheres nuas ou mesmo... Não, com esticada. Com sardão na chacha. E lembro-me disso. Mulheres nuas provavelmente foi cartas. Aquelas cartas com mulheres nuas na primária. Também havia aquelas canetas que tu viravas e ficava nua, e depois viravas e ficava com o biquíni. Depois disso, acho que foi para aí nos meus 13, 14 anos, que andavam a rodar, lá está, as disquetes, que eu te falo disso no espetáculo, no outro espetáculo. Mas isso eram fotos? Fotos, sim, mas sim, não tinha às vezes alguns clipes muito pequeninos, porque eram disquetes, não dava para muito, tipo 3 segundos. E depois lembro-me que quando tive internet em casa, tipo 14 anos, que já se encontrava alguma coisa, mas era muito à base mais de foto.
O vídeo era mais, às vezes começavam a rodar, depois começaram a rodar. Na altura dos CDs é que eu acho que mudou, também coincidiu com a largura de banda aumentar e não teres que pagar chamadas telefónicas, impulsos. E portanto, sim, acho que foi em 14, 15, 16, por aí. Eu fui... Filmes, eu não me lembro de VHS, eu lembro de um primo meu também ter, da Chicholina. Lembro-me disso, não sei que idade é que teria. Qual o Loucuras de uma Deputada? Não sei qual é que era. Lembro que ela tratava de muita gente. Aviava serviço como gente grande. No meu foi... Bem, houve quando eu tinha para aí 7 ou 8 anos, ia passar férias com os meus avós e na casa ao lado eu brincava com um miúdo que já era tido pelos adultos como tipo o Rufia, o demónio lá do aldeamento. Sim. E o pai do gajo tinha filmes porno e um dia o gajo foi mostrar. Pá, eu era tão miúdo, pá, nem sabia bem o que era sexo, que aquilo simplesmente me pareceu estranho. Ou seja, não havia nenhum elemento erótico ou de sensualidade naquilo. Era tipo, what the fuck? Yeah. Tipo, como se visse uma operação. Tive a fazer uma operação. Exatamente. E depois lembro que devia ter para aí uns 12, 11. E estava com uns amigos meus, aquelas brincadeiras que embora aí às aventuras pelo meio do Pinhal. E encontramos uma pasta cheia... No fim estão todos a ir só com uns aos outros, não é? Encontramos uma pasta cheia de revistas pornográficas. E lembro do gajo que teve que esconder isso ao mato para a mulher não encontrar. E lembro-me de... Pá, nessa tarde não fizemos mais nada. Tipo, fomos para casa de um deles e enfiámos-nos no quarto com livros do Asterix e do Lucky Luke, e por dentro tínhamos as revistas. E a mãe dele ia lá, então querem um lanchinho, não sei o quê. Pá, eu lembro. E vocês todos com um mini tesãozinha. Pá, não me lembro perfeitamente disso, de sentir aquela sensação da ereção contra as calças, mas tipo constante. Acho que nunca tinha tido uma ereção durante tanto tempo. Sim. E ao lembrar-me disso, porque este documentário, Porn Speaking Frankly, fala muito da questão dos miúdos de agora, lembrei-me de como é que essa pornografia inicial, não só a pornografia, mas um livro que o meu pai tinha, que era o Emanuel, depois fizeram um filme, ou seja, que nem sequer tinha acho que tinha fotografias, mas nem eram, tipo, era de nudez. Mas só de ler, ou seja, e havia uma cena que me marcou profundamente, que era a primeira cena lésbica que eu tive conhecimento. E a verdade é que quando tens essa idade e estás a despertar para a sexualidade, ou pelo menos falo dos homens, aquilo tem um calca-te na tua psique algo muito forte. Ou seja, essas primeiras fantasias, essa primeira exposição à pornografia ou à sexualidade pode determinar a tua sexualidade nos próximos anos. Ou seja, imagina que uma cena em que a primeira vez que a tua vizinha tinha umas mamas incríveis e tu vias as mamas dela, não é? Ficas e isso está provado cientificamente, ou seja, é um bocadinho quase como os patos. Faz um imprint. Um imprint, não é? E eu, se olhar para a minha sexualidade, especialmente a minha sexualidade até aos 30 anos, 30 e tal anos, foi indelevelmente marcada pela pornografia. E se houve um momento em que eu achava que a pornografia era uma coisa ótima e gostava de pornografia e de certa maneira povoava as minhas fantasias, eu olhando para trás, até porque a pornografia tem elementos de adição, isso está mais do que provado, tem a questão da dopamina, não sei o quê. Eu olhando para trás, vejo que nem tudo foi bom, se calhar. Acho que é como tudo, não é? Acho que tem coisas boas, tem coisas más. Há estudos que dizem que alivia a tensão, não é? Tipo, às vezes aquela tensão negativa, principalmente masculina, da testosterona e não sei o que a pornografia pode ter muitos benefícios para isso, e quem tem pulsões... Ou seja, não está provado que tu vês pornografia violenta, vais violar. Até há estudos que dizem o contrário, que tu, ao veres pornografia que espalha as tuas fantasias mais violentas, que depois não vais agir sobre elas porque já estás espécie de satisfeito. Dizem também sobre os jogos de computador que pode aliviar. Claro que depois será de indivíduo para indivíduo. Alguns pode potenciar e podem querer como é que isto será de fazer isto na vida real. Para outros, acho que se calhar, olha, a fantasia fica aqui guardada na pornografia e não passa. Portanto, acho que é bom e é mau. Acho que, obviamente, coloca expectativas e pressão elevada tanto nos homens como nas mulheres, não é? Nos homens mais por o tamanho do pênis ou ter que aguentar ou não sei o quê. As mulheres, se calhar, porque têm que fazer tudo e dizer que sim a tudo e ser boas safadonas.
E pá, isso pode colocar, porque nem toda a gente está disposta a fazer tudo. No Deduce há uma conversa muito interessante entre uma que já tinha sido atriz e que se torna realizadora, e é no momento em que a indústria, através do vídeo, começa a mudar e começa a diversificar-se em tipos de cena. Portanto, já não chega homem e mulher, entre outra mulher, acaba, já começam os gangbangs, ou seja, toda a diversidade que hoje em dia tens, não é? O Pornhub tem mais de 100 categorias. E ela está a falar com um produtor e diz-lhe isto é meramente comercial, porque não há ninguém. Ela está a falar do money shot, não é? Que é quando tu te vens e ela está... Não é assim. Não há ninguém que se venha na cara da outra pessoa todas as vezes. Ela dizia, eu acho que nem as mulheres querem isso, nem os homens querem isso. E ela Claro, questiona... às vezes cara, outras vezes mamas, outras vezes boca, é variante, sim. E ela diz que até que ponto, e ela deixa essa questão no ar, até que ponto isto é algo que as pessoas querem ou é algo que alguém quis e a partir deste momento tornou-se uma espécie de algo aspiracional a ser repetido? Sim, eu acho que pode ter um bocadinho disso. É interessante essa questão, sim. não é? Pode ter um bocadinho disso. Porque lá está, porque vês num filme e aquilo é naughty, é safado e tu queres fazer. E sentes-te naughty e safado, e as mulheres também, ao fazê-lo. Porque aquilo está ali. Mas tu falaste de uma coisa importante, Não sei se que eu teria concordo surgido... contigo. Quer dizer, alguém já devia ter feito isso, não é? Não é? Sim. Mas eu estou a dizer, é uma espécie de tendência, ou seja... Tu comes macacos do nariz, percebes? É o que sai do corpo, tu queres ver o que é que... Sim, não, estou a dizer quando tens alguma coisa que é difundida pelos mídia, não é? Seja cinema, seja o que for, nós sabemos isso, não é? Qualquer fenómeno ganha a potencialidade de ter adesão e tornar-se viral, seja de roupa, não é? Ou seja, de uma influencer que diz agora as calças usam-se assim, não é? Ejaculares na cara de uma pessoa. Portanto, há esse foi o primeiro o Ice Bucket Challenge, foi o primeiro Ice Bucket Challenge, foi o Money Shot, o facial. Tudo o que as pessoas veem em termos de mídia é suscetível de se tornar uma tendência. Mas tu falaste uma coisa importante que é pode ser um escape para a realização de fantasias, e eu acho que toda a gente sabe que já teve fantasias sexuais que não queria necessariamente realizá-las. Ou seja, são coisas para ver e para pensar, pá, e que se calhar se fosses colocado naquela situação dizes, pá, não me apetece. Não é? Mas que isso é normalíssimo. Mas nós estamos a falar de adultos, e essa é que é a questão interessante. Por isso é que eu falei quando és mais novo, e lembrei-me da primeira vez que fui vistas pornográficas, e como é que aquela imagem, por exemplo, de duas mulheres ficou fixada na minha cabeça, e durante muito tempo estava obcecado com ver duas mulheres ao vivo, percebes, a beijarem-se. Tipo, estava numa discoteca e vi duas mulheres a beijarem-se, achava aquilo ultra sensual. Ficavas parado a olhar. Não, Sim, mas olha, por exemplo, o famoso filme de Two Girls, One Cup, não é? Sim. Que ficou viral antes da internet ser viral. Pá, e não é por aí que há muita gente que quer comer merda. Percebes? Eu sei. Portanto, mas também estavas a levar um exemplo extremo. Sim. Estava a falar de um exemplo extremo. Pronto, exato. Mas é para aí que eu levo o exemplo de aquela pornografia que existe, nem sequer existe no Pornhub, mas deve existir noutros sites, não é? Nos snuffs, acho que é assim que se chama, de violência, de violação, a simular violação, quase. Tipo, não é por aí, acho eu, que o pessoal que vê isso é estranho, tipo, quem gosta de ver isso, mas dizem que as mulheres têm muito essa fantasia da falsa violação, não, e não querem ser violadas, não é? Na vida real. Portanto, lá está, é um caso em que a fantasia é uma coisa para efeitos eróticos, outra coisa é quererem passar por isso na realidade. As gajas a comer merda, não sei. A questão é que já houve pessoas de certeza a bater punhetas. Claro, já isso. Tudo, mas isso tudo o que é na internet, há pessoas a bater punhetas. Sim, a ver um esquilo a comer um panda. Sim, exatamente. De certeza. Ou um panda a comer um esquilo. Mas depois houve uma altura em que eu fiz uma reportagem sobre pornografia. E tive com o Salião, portanto fiz a parte portuguesa e a parte internacional, fui a um salão internacional, e aí foi a primeira vez que eu comecei a desglamorizar a pornografia, porque vi o outro lado todo. Ou seja, vi antes de filmar, depois de filmar, as conversas com as mulheres, e começas tem que ir ao banho, lavar-se. Não era só isso, mas começas a ver as pessoas normais e as suas vidas e o que é que passam, e não deixei de ver pornografia, nem deixei de achar que a pornografia era importante na minha sexualidade, mas tive ali uma espécie de uma escotilha para outra realidade. Isto para dizer o quê? Que é uma coisa diferente dos adultos das crianças. E neste documentário eles falam muito disso, ou seja, porque eu e tu, não é, crescemos com pornografia, mas de acesso limitado
e muito intermitente. Sim. Não é? Sim, não era. Pronto. E então a média nos Estados Unidos para os rapazes é de 13 anos. Começam a ver pornografia aos 13 anos. Não é? Várias pessoas entrevistadas, vários adolescentes, dizem que começaram a ver aos 11 anos, aos 10 anos, pornografia. E uma pessoa dizia que a pornografia foi feita como entretenimento, não como educação sexual. E o que acontece é que quando estás nos anos formativos, em que estás a aprender sobre o sexo, a principal fonte de educação sexual é a pornografia. Portanto, uma coisa é tu agora veres um vídeo porno com esta prática ou aquela, a tua sexualidade está formada, não é? Portanto, a influência desse vídeo é limitada na pessoa que tu és sexualmente. Sim. Numa criança, não é? Então as miúdas dizem muitas vezes, e os rapazes dizem isso também, que é, especialmente as coisas mais violentas, e nem sequer falo de violação, mas o gagging, o chamar nomes, o agarrar no pescoço, puxar os cabelos, não é? E especialmente porque na maioria da pornografia o homem tem sempre uma postura de dominação, mesmo que não seja violenta, mas é de dominação, ele que domina. Sim. Sim. Acho que vai variando ao longo da cena, não é? Sim. Mas por norma, se tu pensares na pornografia, na história da pornografia, o homem é sempre uma figura mais dominante, não é? Sim. E o que não quer dizer que na tua vida de quarto seja assim. Como em todo o sexo animal, no mundo animal, o homem domina no sexo, não é? Tirando A viúva negra. A praying mantis, não é? Que come o macho. Sim, assim. e a viúva negra também. Mas na maioria dos casos é mais fácil. Mas Mesmo nos filmes, nem que seja porque a mulher perde mais o controle, não é? Porque o orgasmo feminino é muito mais forte e faz com que a mulher perca mais o controle, e daí é mais fácil se calhar o homem dominar aí. Sim. Não é? E então as miúdas Agora, dizem... nos filmes eu acho que é por uma questão de também comercial, não é? Sim, Porque a maioria dos consumidores era homem, tanto que agora começa a mudar um bocadinho. Sim, tens aqueles mais românticos, que eu não sei se são mais vistos por mulheres ou não. Até porque se tu fores ver as pesquisas, nós já aqui falámos, as pesquisas no Pornhub das mulheres, é gangbangs. Portanto, não querem cá coisinhas fofinhas em que... Mas não serão todas gangbangs. Não serão todas, mas é mais pesquisada por mulheres. Pode ser curiosidade só. Pois cá não é com isso que se masturbam. Sim. Ou vão para outro vídeo a seguir, não sei. Mas para o cálculo que seja. E então o que as miúdas e os próprios rapazes diziam é que quando tu começas a ver aqueles vídeos, tu achas que aquilo é o padrão, achas que a sexualidade é assim, e tu sabes que na adolescência funciona muito por imitação. Ou seja, se alguém faz uma coisa, tu queres fazer parte desse grupo. Então estas miúdas e rapazes também estavam a dizer que faziam aquilo muito porque achavam que era aquilo que tinha que ser feito e não tinham necessariamente prazer em algumas das práticas que tinham no início da sua sexualidade. Outra coisa que os especialistas dizem é que a pornografia, como outras adições, rewires o teu cérebro. Não sei como é que se diz, sempre reprograma. Sim, não é? Portanto, é exatamente como as adições, cria conexões que não estavam lá, não é? E que depois às vezes são difíceis de desprogramar. E o que aconteceu é, nunca nos Estados Unidos, porque isto é feito nos Estados Unidos, houve tantos casos de disfunção erétil em adolescentes. Porque ou seja, a sua sexualidade é desenvolvida face ao porno e depois, na vida real, não conseguem levantá-lo. Porquê? Porque não os estimula? Não os estimula. Ou porque estão com pressão? Um é porque não os estimula, outros é porque não estão habituados à intimidade, e uma das razões para o sexo funcionar é claramente a intimidade. Ou seja, tu precisas ter... Se tu fores falar com uma terapeuta de casal, em que um casal não tenha sexo tipo há 6 meses, não é? Porque ela teve um filho ou porque se interessaram, todos te dizem que tu tens de começar com a intimidade e a cumplicidade. Ou seja, não é chegares a casa e dizer chupa aí, mas tens de começar pelo toque, pelo riso, por estares próximo no contacto físico, por abraçares. Mandar-lhe umas notas para cima, né? Romântico. Exatamente. E então não tem essa... Sim, mas o one night stand não precisas de intimidade, não é? Não precisas de intimidade, mas a questão Pode é ser que... olhar só, gostas mas do que tu estás vês, a pensar siga. de alguém que já tem uma sexualidade formada. Ou seja, estes miúdos não têm sexualidade. Pronto, mas isso de repente é diferente. estão 4 anos, imagina, dos 14 aos 17 a ver A porno. bater canholas todos E os dias. quando estão deparados com outra pessoa e com o que é que... já foste um miúdo virgem, não é? Sim. Desconforto, incerteza, como é que eu faço isto? Porque uma coisa é estar... Sim. Uma coisa... Guilherme, Mas tu não achas que a pornografia te ajudou? Eu não estou a dizer que não possa prejudicar em certas pessoas, mas não achas que te ajudou? Imagina o que era Sim isto ter feito e não. fazer sexo Sim, não. sem nunca teres visto ninguém a fazer sexo.
Não ia ser Sim, muito sim, mais sim, estranho. não. Eu nem sequer consigo imaginar. Sim, não. Eu não sabia o que é que ia fazer. Claro, sim, não. Não é? Sim, porque me ajudou, mas por outro lado, e repara, nós estamos a falar de outra altura, não é? Porque nenhum de nós teve a exposição que estes Sim, miúdos tiveram sim. na fase formativa. Nenhum de nós, não é? Portanto, sim, acho que sim, e deu-me ideias, e também porque eu sou um gajo interessado, não é? Portanto, ia logo ver, deixa eu ver como é que eles fazem o sexo oral às Pausa, mulheres. sim. ok. Volta atrás 10 segundos. Já, sim, Exatamente, senhor, saber giro. Como é que tu dá? Porque eu, por exemplo, uma das coisas eu estava interessado, queria saber como é que se dava prazer, Sim, não é? sim. Portanto, nem toda a gente tem, mas acho que sim. Não, É dar dinheiro, lá está, não é? porque se calhar também meteu na cabeça algumas práticas que não seriam, passa a redundância, praticadas sempre, ou não teriam que ser praticadas sempre. Estás a perceber? Sim. Portanto, acho que preciso um gajo, não é como eu disse, não é preto nem branco. É porque depende das pessoas. Mas é isso que. Percebes? Já, Mas há estou a falar- pessoas estás a que falar- são dispostas, tanto homens como mulheres, a fazer tudo aquilo que vem nos filmes e que Claro. gostam e tiram prazer. Há outras pessoas que nem sexo oral querem fazer. Claro. Não é? Mas a questão, mais uma vez, é Ah. voltamos a falar, estamos aqui a falar dos miúdos, não é? Porque são muito mais vulneráveis. É como dizeres a um miúdo, e já lá iremos, vamos falar de religião, um miúdo de 6 anos que é, se fizeres isso, vais para o inferno e Deus não gosta de ti. Sim, não é? crescem pelos nas mãos e ficas cego. Exatamente. No caso dos adolescentes, portanto, tem claramente, está aprovado, não é? Tem algumas desvantagens, Não é? Claro, sim, não como digo esta que não. questão das adições, das disfunções eréteis. O que é que eu ia dizer? Agora esqueci-me. Essa é a questão, que é o porno não deveria existir para te dar educação sexual, mas para te entreter. E então o que todos os especialistas dizem, inclusive uma grande defensora do porno, uma gaja que é professora numa faculdade alemã de pornografia, que é uma grande defensora, diz, para mim a discussão não é nem é restringir o porno, nem acabar com o porno. A questão é falta de alguma maneira, nas escolas, em casa, no que for, uma educação sexual que complemente o porno, que te diga, olha, não é só isto. Há sem mulheres dúvida. que não gostam de ficar engasgadas numa pizza, percebes? Mas já há algumas que gostam. Claro, mas estou a dizer, é um bocado como imagina, tu deixavas miúdos sozinhos a ver filmes de violência e jogos de violência sem nenhum tipo de formação dos pais em Sem casa. dizeres, "Epá, isto é a brincar, isto não, sei Não é? quê." Tem que haver um acompanhamento, é um bocadinho a Não, diferença. mas isso eu concordo. Sendo que eu acho que a importância do sexo no teu subconsciente e na tua formação, e por isso é que nós temos complexos de Édipo e de Electra e da relação das crianças com os pais, que a partir do momento em que conhecem a sua identidade de género, remodelam a relação com o pai e com a mãe, não é? Portanto, não é a questão de querer pinar com o pai e com a mãe, não é isso, mas a questão da identidade de sexo é muito importante na relação. Eu acho que ainda tem mais importância do que a violência, a questão do sexo. É muito mais importante na tua formação e na pessoa que tu és. Porque à partida vais fazer sexo, não é? E cometer crimes violentos, à partida não vais fazer. E essa especialista dava o exemplo daquele miúdo que eu te disse que pedia, que só queria uma atriz porno a dizer vai correr tudo bem, Sim. que é, curiosamente, o sexo é uma espécie de buraco negro, passa a pobre metáfora, para uma série de patologias que tu podes ter. Ou seja, há uma série de problemas que tu tens psicológicos que se podem manifestar no sexo. Ou por... como é que se chama? Parafilias, não é? Parafilias, que são tipo, acho que é parafilias. Acho que sim. Portanto, ou pelo contrário, tipo, mulheres que são virgens até muito tarde, não é? Sim. Que são virgens até ao 40 porque tiveram uma educação super repressiva e retrógrada, então não conseguem ter sexo, Sim, não é? os serial killers têm todos por base uma punção sexual. Exatamente. Não é? Aquela série do Mindhunter fala muito disso, quando se começou a descobrir mesmo uns crimes que não tinham nada sexual, tipo um gajo que estrangulava homens, tinha ali uma conotação, normalmente sempre uma ligação sexual, uma repressão sexual que o gajo tinha tido, ou tirava prazer dali de alguma forma, não diretamente sexual. Agora, mas tirava. O que há de positivo no porno? Além do que tu podes masturbar e vir-te em menos de um minuto, o que facilita a tua vida diária. Mas isso faz pessimamente. Isso é que é preciso alertar as pessoas e as crianças que uma das grandes razões da ejaculação precoce é porque se treina o bicho a vir muito rápido. Porque o pessoal vai para a frente do computador, quer despachar e vem-se em 2 ou 3 minutos. A maioria das pessoas demora mais tempo a escolher o vídeo do que a masturbar-se. Sem dúvida. E então, isso é uma das grandes causas porque treina o bicho.
tanto que há a forma de combater a ejaculação precoce ou de conseguires aguentar mais tempo é ter longas sessões de masturbação em que chegas ali ao limite e paras. E depois chegas e paras. E é assim que se treina a ser um campeão. É assim que se treinam os campeões para depois aguentar horas. Devíamos ter aqui uma rubrica só em que tu davas dicas sobre como afagar o palhaço. Então, por isso é que tenho o Dr. G. É verdade, não surgiu do nada. Sim, surgiu de uma vasta experiência de afagar o palhaço. E estamos aqui a falar de uma pessoa que já há vários anos que tem esta profissão de ajudar as pessoas a ter uma melhor sexualidade. Exatamente. Em várias plataformas, aliás. Exato. Em palco, em livro, na internet. E tenho ajudado. Por acaso hoje fez Gazeta o Dr. G. Já era dia do Dr. G. Não já foi tiveste feito. alguém a escrever-te a dizer: olha, um conselho que tu me deste ajudou-me na minha vida sexual? Já. Tive um gajo que não pinava há 7 anos que pinou porque eu lhe dei motivação. Eu só disse, puto, vai lá. Depois já tive pessoal que acabou o namoro por causa de cenas que eu disse. Porque parecia-me uma relação abusiva e eu disse, base. Sim. Tanto homens como mulheres. E de melhorar a vida sexual, penso também. Penso que já houve uma rapariga que nunca tinha tido orgasmos que começou a ter porque trocou de gajo. Pois. Acontece muito isso. Mas sim, de vez em quando, é raro, mas de vez em quando enviam a Sabes que há agradecer. muitas mulheres, disse em algum lado, que durante anos e anos não têm sexo que não seja exclusivamente penetração, ou seja, que o parceiro, para eles o sexo chega lá, baixa as cuecas e pumba, penetração. Sim. Eu diria que é a maioria. Isso é um bocado assustador, ou seja... Pá, quase certeza. Até porque muitas mulheres... Mas é culpa dos dois. Porque se Sim. isso acontece é que provavelmente ela também não insiste em preliminares. Claro que não é? sim. E até as mulheres não podem ser sempre vitimizadas, mas tu não te esqueças que a estigmatização da mulher no sexo é muito maior do que na do homem. Sim, a questão sem do dúvida, prazer, sem dúvida. não é para uma Nas razão... gerações mais novas não. Está bem, mas é mais do que tu pensas, Guilherme. Tu estás a falar de um... Guilherme, Acho que a pressão está toda do lado do homem. Tu estás a falar Quase de um círculo toda, de pessoas, se calhar urbano, que tu conheces. Sim. E que está. Há muitas pessoas que ainda vêm de famílias tradicionais, famílias conservadoras, têm um entorno conservador, Sim. das mães, das tias, das avós, dizem, ele só quer roubar-te a virgindade. Sim. Ainda que valorizam a virgindade como aquela questão da pureza e de... Sim, ainda. Sim. E então, isso é inquestionável, que é a mulher, tanto no porno como na vida real, é muito mais estigmatizada pelo sexo, ou seja, carrega muito mais o peso do preconceito. Sim. Portanto, será mesmo difícil. a cena dos múltiplos parceiros, o homem pode ter o garanhão, a mulher tem, é uma prostituta. Né? Acho que cada vez está a mudar mais, mas em termos de, por exemplo, há muitas mulheres, não é, que simulam, não é, que simulam o orgasmo. Pá, a partir do momento que a mulher simula o orgasmo, a culpa deixa de ser do homem. De não lhe dar prazer. Porque o homem acha que está a dar prazer. Pá, o homem não adivinha, não é? Mas até que ponto, deixa-me fazer mais Claro uma vez que é, advogado tipo- diabo, até que ponto não há uma pressão para a mulher que te dizem tu tens mais do que tu tens que dar prazer e como tal vais utilizar os recursos que tens para satisfazer o homem. E a mulher sente-se na... Ou seja, estás a partir do ponto... Não sei porquê. Porque os homens isso acontece, os homens estão-se a cagar se fazem vir ou não. A maioria dos homens quer é vir-se. Está-se um bocado a cagar. Sim. Como dizia um gajo que eu conhecia que é, eu às 5 da manhã, bêbado, pá, eu já nem quero foder, eu só quero ejacular. Bolsar. Só que é para o menino a bolsar. Mas pá, a partir do momento que a mulher simula e que não fala com o homem, olha, não gosto disso, ou não me estás a dar prazer, ou não sei o quê, e simula, o homem acha que ela está satisfeita, é pá, a culpa deixa de ser do homem, que culpa é que tem o homem? Mas também consegues pensar Agora que consigo a ver mulher... porque é que isso apareceu. Porque ela está num papel... Mas pá, de- já não estamos nos anos 50. Já não estamos. O mundo evoluiu. Eu conheço raparigas novas que isso acontecia com os namorados. Pá, pessoas urbanas, não são, nem tinham o estigma da religião, nada disso. Era só tipo... Por isso é que era importante, na altura em que... Mulheres que diziam que, mas as mulheres não foram feitas para ter sempre orgasmo, eu tenho de vez em quando. E, tipo, não, foram feitas para ter sempre e mais do que um. Se correr bem, na média, convém terem mais que os homens, senão alguma coisa está a correr mal. Mas por isso é que é importante contextualizar, seja a pornografia, seja a atividade sexual, com a educação sexual. Se calhar não é educação sexual como nós a entendemos na escola que tivemos, que é isto é um pênis, isto é... Sim. Percebes? Mas com pessoas que conseguissem ter-o à vontade
para ir mais além da anatomia do sexo e de dizer é preciso usar preservativo e o ciclo menstrual é de tantos dias e percebes? Sim, porque tu aí não aprendes nada, não é? Sim. Tu aí estás a aprender biologia, não é bem educação Sim. sexual, quase. E eu acho que agora Quem é também que não estás a fazia ver os- uma professora na aula a dizer pronto, e aqui nesta posição de 4, o homem, se quiser Sim. e tiver o Mas não- consentimento, pode dar uma palmada na nalga. Mas sabe, está bem, não estou a dizer Não é? que seja isso, mas que se calhar uma das não fazer com professores que tu tenhas Sexo, todos os dias, não fazer com Sim. professores. não teres as aulas de educação Sim. sexual professor com alguém que venha de uma instituição fora da escola. Especialmente religiosa. Pronto, era isso que eu ia dizer, que era porque todos nós sabemos que se alguém tem uma tradição de educar sexualmente as crianças, é a igreja, Sim. não é? Mas até na prática. prática. Aulas práticas muitas vezes. Olha, mas há aspectos também positivos da pornografia. Dizia no tal documentário a tal especialista em pornografia, uma académica, ela diz que uma delas é a variedade do corpo da mulher. Ou seja, a representação do corpo da mulher e da beleza feminina é muito mais diversa nos sites porno do que na mídia tradicional. E do que na passarela, não é? E do que na passarela, por então. acaso, uma coisa que é, falamos da indústria trituradora de mulheres, que é a pornografia, que é, mas a moda não será mais? Não sei se terá mais, porque terá menos. Não sei É que provavelmente também têm que fazer sexo com pessoas que não querem. Sim, sim. Tem tantas ou mais drogas. E para chegar ao estatuto de mulheres milionárias, a única outra área, se calhar, que as mulheres ganham estratosfericamente muito mais do que os homens, mas também é uma máquina trituradora que distúrbios alimentares, a miúdas de 14 anos, que muitas vezes entram com essa idade na moda, ou mais novas. É uma indústria muito mais nefasta para as mulheres do que... sim. E mesmo até o impacto que tem na sociedade de pôr pressão nas mulheres de ter corpos magríssimos, se calhar tem um impacto muito mais negativo do que a pornografia. Só como é glamour, Ou seja, ninguém olha tanto assim. Claro. Tu não vês os movimentos feministas a atacar muito a moda. Não. Atacam campanhas específicas, isto é tudo muito magro, não sei o quê, mas Verdade. atacar a moda e como indústria não... Então, e Photoshop e maquilhagem. Não sei. Mas isto é curioso, nunca tinha pensado nisso. E ela diz, esta especialista diz, das 50 mulheres mais bem pagas hoje em dia de pornografia, tu tens mulheres com peito pequeno, que não estão operadas, tens mulheres com cabelo rapado, tens mulheres com pelos lá em baixo, tipo, não são totalmente depiladas. E isso é curioso, portanto... Mais chubbies. Mais chubby, sim, ela diz isso, tens todo o tipo de corpo. Mais velhas, umas provavelmente Mais velhos 40 anos, mesmo, já sim, milf, sim, outras sim, de sim. 18. Cougars, não é? E isso é interessante, por acaso. Que mais é que ela Para o diz? homem também, menos diverso para o homem. É branco ou preto? E ela, É um bocado isso. Pode ser branco ou preto? Picha grande. ela fala muito também do advento do chamado feminist porn e que hoje em dia já há filmes em que se fala do consent, do consentimento, mas eu achei lindo. É pá, isso numa pornografia é um bocado ridículo. O gajo Posso? da pizza. Sim. O gajo que já não existe, acho que já não existe filmes do gajo da pizza. Então não existe. Achas que ainda existe? Claro O gajo que vai entregar a existe. pizza. Sim. Olha, uma das coisas que uma vez vi um documentário e que é um impacto, acho eu, muito negativo da pornografia é o facto de nunca se usar preservativo. Em África, a pornografia que chega lá, e uma vez vi um documentário em que entrevistavam pessoal na rua e eles diziam que não usavam preservativo porque no porno não usavam preservativo. Mas também era por causa que a Igreja Católica dizia que eles não deviam usar preservativo. Também, sim. E isso é uma coisa que tu não vês. Não. E tanto, alguns filmes, houve um país qualquer, eu não sei se foi obrigatório ou se foi uma empresa grande que começou a ter, mas quando tu vês porno com preservativo é tipo, Sim, mudas. não quero este. Não. Primeiro, sexo oral com preservativo não vês em lado nenhum. Não. Né? E mais vale não fazer. Acredito para a mulher também, está a chupar plástico, não deve ser giro. Aliás, aquele cheiro do látex é super Tens os desagradável. sabores, né? Tens os sabores. Sim, mas mesmo os sabores, pá, das vezes que eu utilizei um daqueles Não gostas de mamar pichas não gostas de mamar pichas com sabor. Não, mas vá. Sim, depois fica lá. Fica vais nas lá, mãos, fica nas mãos, e não fica na sei boca quê. dela. Sim. Sim. Não é uma cena. Mas esse é um aspecto, acho eu, negativo. Até porque na indústria os gajos são muito testados, mas há sempre grandes surtos de, especialmente gonorreia, clamídia. Sim. Estão todos habituados a ter meximentos, não. Estão mas injeções na peida de antibióticos. Mas sim, Então, continua. outra coisa que está intimamente ligada à pornografia é a tecnologia. Ou seja, sempre que houve uma mudança tecnológica, a indústria mudou. Passou da película para o vídeo. A indústria escolheu a tendência. Foi a pornografia que decidiu se era beta ou VHS. Claro. E CD-ROM ou não sei o quê também. Mas eles estavam a dizer, já te vou lá, que é... E agora acho que no imensas coisas que... ele diz que é todos os vídeos de gatinhos e vídeos que nós vemos hoje com a compressão ideal, não sei o quê, foi por causa da indústria pornográfica.
A indústria pornográfica é a NASA do vídeo. Não, mas eles dizem, portanto, tens, primeiro, passa da película para o VHS, que te permite, como tu dizes, mandou o beta para que estava ali a disputar com o VHS, e permitiu-te duas coisas. A democratização da pornografia, podes levar para casa, a celebridade, a figura celebridade, que não tinhas antes, não é? Portanto, de repente tens, até antes da Janet Jameson, já tinhas outras, e permite-te criar realmente uma indústria de milhões, não é? Com a questão da internet, eles dizem que o Pornhub, por exemplo, está para o porno como a Uber está para a mobilidade ou a Amazon está para o retalho, não é? Que tipo, foi importantíssima. E há um gajo que fala de uma espécie de uma mudança sísmica. E o que ele diz é que quem fez esta alteração na pornografia, porque no início havia sites a pagar, tu metias o cartão de crédito e agora são praticamente... Existe, muitos. Mas a maioria do consumo é... A maioria do consumo mas... A maioria do consumo, sim. Mas esses sites fazem muito dinheiro. Os Brazers e os Bang Bros. E especialmente certas atrizes, não é? Que tu escolhes e podes escolhê-las até... Aliás, tens o videochat, não é? Ou seja, por teres a tua pornografia personalizada. Estás a ver em tempo real. Sim. E o Pornhub também tem premium. Também tem conta premium. E ele diz que quem mudou realmente a indústria foram os techies, não foi a indústria. Ou seja, todas estas mudanças que tu viste foram criadas por nerds que queriam bater melhor punhetas. E sabias que o HD demorou muito tempo a pegar em massa por causa da indústria porno. Porque durante muito tempo as atrizes recusaram-se a fazer filmes em HD porque se via mais imperfeições. Via-se que a pele delas não era tão lisinha, via-se os poros e os pontos negros no interior das coxas. E durante muito tempo não quiseram. E com a HD já está há anos. Também devido à largura de banda, na altura não sei tão boa, mas agora é que já se começaram a já aceitar fazer isso. Porque o pessoal vias que pagava... Eu já disse isso aqui uma vez, de uma pessoa que eu conheço, que diz: eu não me consigo vir em menos de 1080p. E então, o que é que mudou com a internet e, neste caso, com a pornografia grátis? Uma coisa interessante é que o Pornhub, nós estávamos a falar que a indústria pode ser estigmatizada e tens mulheres... Não é? Quando sabes que são despedidas quando soube que elas fizeram um filme há 10 anos, não é? Acontece muito isso. Isso, claro, isso continua um estigma muito grande. Mas o Pornhub conseguiu no início um empréstimo de 300 milhões de dólares para desenvolver o seu negócio, porque obviamente os gajos dos fundos e dos bancos sabiam perfeitamente que é uma indústria de milhares de milhões todos os anos, maior do que Hollywood. Muito maior. Acho que maior só a indústria dos videojogos. Temos de entretenimento, acho. E já deves ter as duas misturadas. Videojogos com secada. Já tens gamification do sexo. Isso deves ter isso. Por acaso, isso ainda não existe. Já deve existir. Que é tipo, teres uma aplicação, como tens a gamificação de exercício, para correr. Se correres 3 vezes ou atingir os 10 mil passos, ganhas uma coisinha, tipo, para te estimular. Sim. Já deves ter de certeza, metes uma pulseirinha na pila e... Tens de dar 10 mil bombadas por dia e de certeza. E já és o master fodilhão. Tens o nível. Ainda vais ser contratado para dirigires um jogo. Mas o Pornhub foi a primeira marca de pornografia a ficar mainstream e ficar cool. Porque os gajos são génios de marketing. Eles, não sei se são eles ou a agência que os trabalha, os gajos têm cenas de marketing brutais. Os gajos tinham uma coisa, já podemos ter falado aqui, provavelmente, que é uma pulseira que tu pões na mão e que tanto dá para homens e para mulheres, como para a masturbação. E aquilo gera energia com o movimento, com a energia cinética, e depois podes usar para carregar o teu telemóvel. Então era o Clean Dirty Energy. E o vídeo daquilo com animação está brutal, está mesmo muito bom. Mas deixa-me bom. só contar agora, disseste uma coisa há bocado que me lembrou uma história por causa de... Tu já viste porno em realidade virtual? Com os óculos? Eu pus, mas ainda não consegui pôr aquilo bem a funcionar. Os vídeos que apareceram não eram... Porque na PlayStation é mais difícil. Tens que sacar o player. Mas é que eu vi nos telefones. Não, ainda não vi. No telefone, como metes o telefone nos óculos. Então deixa-me começar a contar-te esta história. Parênteses. Então, há um amigo meu que tem um desses telefones, e um dia fomos lá à casa e mostrou-nos a todos aquilo, e estivemos ali a rir e tal, e especialmente porque estás a ver, quando estás de fora, estás a ver o gajo, o que é isto? Não é? Tem a gaja toda nua e não sei. Então, houve um jantar em casa dele e nós contámos isso às nossas namoradas. Estávamos a dizer, e elas também quiseram ver. Queriam ver. Só que, entretanto,
E estavam lá e diziam, nós queremos ver, estávamos a falar de realidade virtual, queriam ver, eu estava, museus e não sei o que, disseram, não, eu quero Sim. ver o porno, quero ver como é. Só que foram ver Entretanto, o POV do não, ponto de vista do homem. não chegámos a isso. Porque eu fui à cozinha e começo, Pedro, tens aí os óculos que elas vendem porno? E a mulher dele vira-se, mas tu vês porno naquilo? E ficou logo. Ficou um momento... Sim. Pá, porque se calhar estraguei-lhe a cena que ele quer ver eu acho que ela não se importa que ele veja porno, mas foi a questão de saber, se calhar o gajo diz, olha, eu vou ali jogar, não é? E vai ver. E então eu tive que come to the rescue e dizer, não, nós é que queremos ver, nós sabemos que há e queremos ver, não sei o quê. Ele nem sabe pôr a funcionar, ele nem sabe. Mas, bem, voltando à questão de como a tecnologia influenciou a indústria. Bem, uma das coisas é que a maioria das mulheres passaram a fazer muito menos dinheiro e o seu período de vida, que já era curto, tornou-se ainda mais curto. Portanto, tiveram que diversificar. Muitas passaram a fazer escorting também, portanto, começaram a recorrer à prostituição. Utilizam... Essa é uma coisa que é pornografia, a de uma atriz porno é uma prostituta, não é? É uma coisa que querem criar uma distinção, mas não. É uma... Mas tem mais alguma coisa. Sim. Mas não e está num contexto mais protegido. Sim. Supostamente, Sim, não é? Porque... mas prostituição é fazer sexo por dinheiro. Sim. Pronto. Uma atriz porno faz sexo por dinheiro, por acaso está a ser filmado. Sim. Por acaso não. Está Sim, mas com o tu- intuito de ser filmado, Tá mas é uma prostituta. Mas tu estás a Não, uma dizer atriz. isso, esperando eu, conhecendo como conheço, não estás a dizer isso de uma forma depreciativa. Não, Estás não. apenas é uma constatação. É uma constatação. Não é tipo, é uma puta. Não, é? porque normalmente é depreciativo, eu acho que é para as prostitutas. Porque, pá, julgam-se mais do que as outras. Não. Tu estás a fazer exatamente. Uma prostituta também é uma atriz, também está a simular e que está a ter prazer com o gajo, também está a ser uma atriz naquele contexto. Claro, Não é? claro. Mas normalmente há um bocadinho assim: Então, eu não sou prostituta, eu sou uma atriz. Fazem Não, menos pá, és uma dinheiro. prostituta. É Fazem uma menos prostituta. dinheiro. A sua vida é muito mais curta, como tu próprio disseste, não é? Com aquela Mila Khalifa? Não. Mia Khalifa. Mia Khalifa. A sua vida é mais curta. A vida de vida atriz de não, atriz. não tem. É muito mais fácil serem identificadas como ex-atrizes porno, mesmo que tenham feito poucos filmes. Sim. Imagina, quando se fazia em película, Sim. já era difícil, pá, porque tinhas que ir a uma sala ver o filme, não é? Sim, sim. Com o vídeo já era difícil, porque havia cópias limitadas de VHS, não é? Sim. Portanto, com a internet tu vês, mandas um link e está disseminado. Essa gaja, a Mia Khalifa, já deixou isto há 3 ou 4 anos e continua a ser das mais pesquisadas. Também porque ela está sempre nos mídias a falar de como deixou de ser de atriz porno. Acho que é uma gaja que tirou depois direito, ou está a estudar, é uma gaja inteligente, tinha boas notas, é assim um caso diferente. E ela também está sempre a falar disso, por isso é que continua nas Sim. pesquisas, né? Claro. E é influencer hoje em dia, não deixou o mundo digital, né? Ela agora apareceu por causa com o Guimarães, porque ela disse: eu apoio todos os clubes que jogarem contra o Arsenal. E o pessoal do Vitória de Guimarães no Twitter e mandou-lhe a camisola, e a gaja vestiu a camisola e depois foto com aquilo durante o jogo do Arsenal Guimarães, que o Guimarães estava a ganhar até quase perto do fim, e fizeram. Foi engraçado. Ou seja, o Dom Afonso Henriques já esteve em cima da mama da Mia Khalifa. Sim, Tem tem lá lá o das mamas, que são boas mamas. São boas. São, se calhar, um bocado demasiado grandes, não sei. Então, o que é que também já aconteceu, mudanças na indústria? Os nomes dos filmes, que antigamente tinham nomes longos e às vezes até tipo como nomes de filmes, tipo The Golden Era ou não sei o quê. Sim. E agora passam, o que eles fazem é pegam nas palavras mais usadas nos motores de busca Sim. e fazem títulos tipo Gangbang Anal DP Teenagers. Sim. Estás a ver? Babysitter safada chupando rola do seu patrão safado. Quer dizer que tens o porno na versão portuguesa. Não, mas há pouco tempo aconteceu, fui lá e aquela merda está-me a traduzir os títulos todos, mas a tradução à padeira ainda por Sim, cima. tradução- E aquilo às vezes é tradução cómico. brasileira, sim. E eu quando estou com a ver porno não me quer rir. Deixou-se de fazer tantos filmes com uma história completa, ou seja, passam a fazer só cenas, são para o mercado de nicho, não é? Sem narrativa. E uma outra coisa engraçada é que eles fazem uma divisão entre o consumo em computador e o consumo em mobile. E eles dizem que dos momentos em que há um pico de utilização no mobile é às segundas-feiras de manhã. O pessoal vai para o trabalho, vai tudo para a casa de banho do trabalho. Mas foi exatamente o que o gajo disse. Epá, eu acho que nunca bati uma no Eu trabalho. também no trabalho acho que nunca bati. Preciso de algumas condições mínimas. É pá, sim, não me apetece, percebes? Estar a bater uma no trabalho. E não é só isso, sei lá, eles não põem câmaras nas casas de banho. Os chefes. Não.
Não confio. Tu és daqueles que tapa a câmara do computador ou não? Sim, tinha. Agora acho que caiu, mas tinha lá uma cena, uma tirinha. Uma de fita tirinha. cola. Não, vejam à vontade. Outra coisa que dizia o gajo do Butterfly Effect era, durante muito tempo falou-se da exploração física das mulheres, não é? E é, obviamente que ela havia, a exploração, porque muitas mulheres eram maltratadas Sim. e eram obrigadas a fazer coisas. Os filmes que nós não vemos, Sim. que são aqueles mais amadores, feitos numa cave, não é? Sem condições nenhumas, é por aí que muitas delas começam. Sim. E isso aí, repara, como é que tu achas que são os castings e os agentes do porno, não é? Isso deve ser uma sabugice. Claro. Queres fazer um filme? Sim, então anda sim, cá, sim. pumba. Eles no Deduce mostram isso, eu que acho era que... tipo iam-te buscar a um parque de estacionamento numa carrinha, tipo imigração ilegal que vai para as Sim, obras, estás a ver? Não queres fazer, então há outra que faz. Claro, sim. Mas é engraçado porque esse gajo do Butterfly Effect disse que com a internet as mulheres em algumas situações estão mais protegidas porque podem ser suas próprias agentes, ou seja, nos cams e não sei. nas cams, na sua própria casa, fazer com o namorado, como tu disseste. E o que acontece é, hoje em dia, de certa maneira, a exploração é feita pelo consumidor. Porque tu estás a utilizar um serviço pelo qual elas não são pagas, ou seja, o valor acho que é 0.01 cêntimos de cada vez que há um clique. Mas é o clique, sim. Não estás a falar nas cams que são donativos diretos. Não. Estou a falar do... Eu não sei quanto é que... mas, por exemplo, no Pornhub tens esses canais... Depois até tenho visto, verificado também, tipo como se fosse... Sim, mas eles dão um que é exemplo um casal de uma e que, gaja... imagina, um vídeo custa $15. Eu não sei quanto é que elas ganharão desses $15. O dono do canal. Mas eu acredito que é no mínimo metade. Aqui diz, no olha, mínimo. Os residuais do streaming videos dão em norma $0.01. Portanto, nem é um cêntimo. Sim, mas é como o YouTube. Claro. Dá aos Então, criadores de conteúdo, é a mesma coisa. Então, o que... Sim, ele também, o gajo fala aqui disso, mas é curioso que ele estava a dizer que entrevistou uma dessas mulheres e ela estava a dizer, não sei, nem sabes, tive 3 milhões de views no meu último vídeo. Ele disse, quanto é que fizeste com isto? E ela, $300. $300, sim. E ele falou desta questão de dizer que quando tu, com muitos outros serviços que nós temos, com a roupa que vestimos, com o que comemos, o consumidor passa a ser parte de um problema de exploração. Sim, isso é a mesma coisa que quando fumas ganza, né? A não ser que a tenhas plantado tu, ou saibas de onde vem. Se estás a comprar uma bolota que veio de Marrocos, estás a contribuir para a exploração de alguém. Não é? O gajo, ou quem dá na coca, está a contribuir para a exploração, porque o agricultor que plantou a folha de coca, ganha mal e porcamente e arrisca a vida muitas vezes depois de transportar as folhas de coca. E no caso de... não sei até que ponto o haxixe que vem de Marrocos envolve um crime violento como o que envolve a erva ou a cocaína no Brasil, não é? Aí há uma ligação direta e visível do crime, não é? Obviamente que esse haxixe que vem de Marrocos também é trazido por máfias, mas tem a Sara Norte na prisão. Sara Norte presa. Mas Sara Norte não anda com uma metralhadora AK-47 a matar pessoas. Só porque não cabia lá. Já não cabia. Mas estás a perceber? É uma diferença brutal. Claro, não estou a dizer que não existe violência, porque existe sempre violência entre máfias. Mas os efeitos, por exemplo, na América do Sul, do tráfico de droga, os cartéis é muito maior. Claro, sim. Bem, e acho que de porno... Por agora é tudo. Vão lá, se quiserem fazer uma pausa, metam um pause e vão lá fazer num minuto o que têm a fazer e depois voltem para o resto do programa. Sim, já agora um tema que podemos para Skype, e temos mais alguma coisa, é que já estamos numa hora, se calhar fechamos daqui um bocadinho, sim, mas que é o revenge porn. Olha, tinha aqui, podemos fechar com isso. Sim. Tinha aqui isso para falar, exatamente. Que é acho que um grande problema da internet. Sim. Não é? Que é, para quem não sabe, o revenge porn quer dizer, nem precisa ser revenge porn, é o porno que vai calhar acidentalmente as nudes e fotos. Vão mas calhar... eu acho que na maioria das vezes as histórias que eu vi, a maioria das vezes é alguém que a miúda acabou contigo e tu queres... De anónimos, sim, dos famosos, como houve aquele caso, foi um hack geral, não é? O iCloud. Sim. Mas sim, se calhar o caso mais conhecido, eu nem quero dizer, porque já da outra vez que era para falar disso, não falei, porque há muita gente que não conhece e vai ver e depois vai conhecer aquilo que não conhecia. Mas pronto, houve uma pessoa muito conhecida, que hoje em dia é conhecida em Portugal, que foi conhecida porque isso foi parar
às redes sociais. Foi aquela história que o gajo meteu o computador Toda numa a gente loja sabe, sim. e os gajos Eu não gosto de dizer o nome porque Sim, não a maioria digas, das pessoas não sim. sabe e depois vai... Sim, fazes muito bem, não digas. E pá, numa fase em que a internet estava no início e era eu vi fotos, eu estava em não é? Nova Iorque e mandaram-me isso. Sim. Eu vi em casa de um amigo e agora, uma coisa, tu lembras-te que havia vegetais envolvidos ou não? Não me lembro de Não te lembras? não. Pá, eu ia jurar que havia cenoura ao pepino Não me lembro e disso. não havia. Não havia. Isso é aquela cena do Doppler effect ou uma coisa Sim. assim, merdas que tu juras que aconteceram e não aconteceram. Não. E hoje em dia é muito mais. Eu conheci uma vez uma rapariga, soube do caso, de que foi o namorado que pôs na net, eram fotos, não sei se eram vídeos, tanto dela como de sexo, acho que também tinha, e pá, toda a gente no trabalho dela sabia que ele andava a rodar toda a gente, sempre chegava alguém novo e sabes aquela ali, olha isto. E aquilo depois eu vi uma vez a foto dela, de cara, num site daqueles tipo ex-girlfriend, que é Sim, sim. tipo tudo falso, Sim, sim. mas a foto de capa na homepage tinha a cara dela. Pá, de uma portuguesa. Sim, porque aquilo depois assim não só se espalha muitas vezes pelos amigos dos amigos, não é? Fica... Por exemplo, pode ser duas coisas. Pode ser tu fazes um vídeo com o teu namorado, não é? E ele faz vídeos e depois ele fica com os vídeos. Porque normalmente quem faz isso são mais os homens do que as mulheres, não é? Não estou a ver uma mulher a fazer revenge porn. Mas... Sim. A não ser que o gajo tenha uma pila muito pequenina, Sim. só aí, não é? E portanto ele tem a posse dos vídeos e manda, ou muitas vezes são coisas de Skype também, ou de videochamadas que eles gravam. Sim. Hoje em dia é até mais de mensagens de Sim. tipo Agora, isso marcou-me solo, sim. né? Toma, olha aqui o meu Sim. pipi, olha aqui a minha pila, toma. Tens para a troca. Tem. E eu lembro-me há uns anos do meu irmão, que na altura era adolescente, contar-me uma história dessas que tinha acontecido não tinha sido na escola dele, mas num liceu da zona onde ele morava. E que que a miúda tinha ficado destruída, acho que tinha-se tentado suicidar, e aquilo marcou-me imenso. Tanto que num dos meus livros, no Caçador do Verão, há uma história dessas, porque estávamos no advento disso, e aquilo pareceu-me de uma injustiça tal e de um desamparo tamanho. Imagina uma miúda de 15 anos perante os pais, ter de dizer isso aos pais, não é? Ires para a escola e gozarem contigo, chamarem, que o meu irmão disse, chamavam-lhe puta e não sei o quê, e o gajo não é? O gajo... Claro. E porquê? Porque ela tinha acabado com ele. Percebes? Pois pá, é um problema... Agora, porque tu não vais poder dizer às pessoas, não façam, não mandem, porque faz parte da sexualidade nos dias de hoje e quando tu estás com alguém, tu confias nessa pessoa. Não é? Portanto, tu não vais poder dizer o discurso do, não, por exemplo, vais dizer, discurso aos teus filhos vais ter que dizer. Se tiveres não filhos, mandem a vais ter que cara. Percebes? É tipo, tentem não mostrar a cara. É logo aí. Depois digam, não sou eu. Sim. Não sou eu. Sim, isso é uma boa... É logo a primeira. E depois não dá para dizer muito mais. E é tipo, tentem enviar. Agora, o que é que acontece? Nos dias de hoje as pessoas mandam isso a pessoas que conheceram, viram uma vez. Não são namorados, não têm, porque é uma coisa, é o sexo virtual, não é? E é já tipo... Imagina no Instagram, tal como no Snapchat, tu mandas e aquilo desaparece. Tu vês uma vez e aquilo desaparece. E se tu tirares print, o gajo avisa a outra pessoa. Mas mesmo assim há outras formas, né? Se tu quiseres mesmo deixar a pessoa, tiras uma foto ao telemóvel, com outro telemóvel. Estás a filmar com outro telemóvel. Qualquer merda, pronto. E portanto há sempre formas. Portanto é fazer com cuidadinho. Mas acho que é uma duas parte... coisas. Uma em relação a essa privacidade. Um dos escritores com quem eu conversei numa das mesas do evento lá nos Açores, que é o Sérgio Cole, que é professor universitário, ele estava-me a dizer que ele dá aulas a alunos de 18 a 19 anos, que a noção de privacidade para eles não tem nada a ver do que para a geração acima. Sim. Ou seja, ele às vezes fala de coisas e... ele diz, não quero abrir o meu telefone com a minha cara, eu não quero isso, não é? E que eles não entendem isso, portanto não é sequer uma preocupação a privacidade, não é? A privacidade, e, portanto, é muito difícil, como tu estás a dizer, dizer às pessoas para deixarem de o fazer, não é? Sim, até porque eu acho que daqui a uns anos já não vai ser tema. Toda a gente vai ter isso na net, a cena do deepfake. Sim. Vai fazer com que isso seja indiferente. Porque há um vídeo teu, não sou eu, pai, isso é um deepfake. Exatamente. E então toda a gente vai ter e ninguém vai ter vídeos na net. Era um bocado como eu lembro quando apareceu os telemóveis, de gajos diziam, eu nunca vou ter um telemóvel na vida, não é? E agora toda a gente tem. E às vezes dois. Mas outra questão só dessas, que é o outro lado do revenge porn, que se tornou uma indústria, que é os sex tapes. Sim. Ou seja, que supostamente os primeiros que apareceram eram mesmo... Da Pamela Anderson, foi roubado. Foi roubado por uma empregada e não sei o quê. O do Rob Lowe também, mas que agora fingem que são roubados, não é? Sim. Mas elas fazem mesmo, elas e eles, para dar um boost na sua carreira. Sim, não é? do Paris Hilton acho que foi o gajo que vendeu, o namorado, e da
da Kim Kardashian foi ela, que foi a mãe, acho eu, que quis pôr aquilo para ficar famosa. Pá. São formas, há quem trabalhe, há quem me ponha sexo. E uma coisa que é, estávamos a falar de pornografia, achas que com a realidade virtual, imagina, não sei se vamos ver isso, mas quando a realidade virtual for indistinguível da vida real, de causar as sensações físicas iguais, pornografia passa a ser traição ou não? Sabes que estranho, não é? Eu há pouco tempo estava a ouvir uma coisa da BBC sobre essa questão da traição, e o espectro do que é traição varia muito de pessoa para pessoa. Claro, sim. Ou seja, há pessoas que acham pessoas que ver pornografia é traição. Não, que tu pensares noutra pessoa é traição. Não é? Como se tu controlasses o pensamento. Toda a gente te trai. Toda a gente tem cornos, então. Sim. Não é? E sim, eu acho que isso vai ser... vamos ter que nos adaptar a pensar nisso. Imagina, vais às prostitutas, mas são robôs. São robôs sexuais. Que parecem mulheres. Sim. Se forem robôs tipo Westworld. Sex World É traição ou não é? Eu acho que é, não é? Mas então se for, imagina, será que... Mas é muito, já viste, ou seja, o próprio conceito, isso, o que tu estás a falar, basicamente é o que fala o Westworld, que é vida e o que é que não é vida, Sim. não é? Ou seja, a partir do momento, tu chegaste a ver o Westworld, não vi a segunda temporada ainda. Mas eles falam muito dessa discussão, a partir do momento em que tu sabes que existes e sabes o que és, passas a ser vida. Sim. Não és uma vida orgânica como nós. Sim, mas imagina que neste contexto é menos, ou seja, não é um ser tão pensante, é um robô, só que fisicamente é muito, sabe ao mesmo, estás a ver? Sim. Mas não passaria no teste de... No Turing, não. No Turing, não. Mas imagina, tu fazeres, não é? Acho que a maioria das pessoas acha que masturbar-te a ver porno não é traição. Sim. Mas se te masturbares com um chat de webcam de uma atriz porno, já é traição? Em que estás a falar com ela, tipo one-on-one, já é traição? Porque se for com uma gaja que não é atriz porno, foi uma gaja que tu conheceste na noite, é traição. É traição. E com a atriz porno não é traição ou não? Pois. Devia ser também, não é? Mas aí... Ou como é inacessível, Sim. Pois não sei. Mas aí o que pode acontecer, imagina que isto funciona para homens e para mulheres, não é? Sim, sim, imagina que és uma casos. mulher que está-se a masturbar com um gajo, não é? Sim. A questão aqui é a pessoa que o está a fazer, está a pagar por isso, não é? E isso acrescenta um elemento... É business. Não, tu vais dizer que é o contrário, que é a pessoa que tu achas que conhece está a pagar a alguém para ter uma experiência sexual. Sim. E isso pode ser... eu acho que uma das coisas da traição tem a ver com... Especialmente, não sei se seria para as mulheres mais, mas é especialmente a questão de esta pessoa está a revelar um lado que me escondeu. E a ideia de algo escondido... Mas isso tem que ser tu, não queres ver o histórico de pesquisa de pornografia da tua namorada. Não quer ver nada, não queres ver, porque pode estragar o sexo. Não. Eu nessas coisas... eu acho que é saudável verem até pornografia em conjunto, a gente vê, acho que pode ser saudável. Sim. Isso. Mas tu veres a pornografia que a tua namorada vê para se masturbar, eu acho que, homens, fiquem longe disso. Essa conversa pode ser interessante. Vamos ver pornografia pela primeira vez. O que é que vamos ver? Não, o que é que vamos ver? E o gajo logo, então eu quero, e imagina, diz eu quero, diz uma coisa, uma barbaridade para ela, ou o contrário. Sim. Mas tem que ser, então vamos ver esse tipo pilinha no pipi primeiro, não é? Mas é que para a mulher, ou seja, as mulheres forem ver o histórico de pornografia dos homens, a maioria é o que elas vão encontrar, estão à espera. É tipo threesome, é 2 gajas, é tipo... Sim. Né? E elas sabem disso porque os homens são mais javardões abertamente e as pessoas sabem. As mulheres é que cultivam um bocadinho mais a imagem de angelical. Mas depois se tu fores ver, lá está. O gangbang, né? Gangbang. Sim. Big Black Cocks, 5 ao mesmo tempo. Eu acho que numa perspectiva prática... do que é traição, a infidelidade, eu acho que se pensares numa perspectiva prática, nem sequer estou a pensar na minha vida ou no meu caso pessoal. Imagina que eu era um consultor e vinham falar comigo, né? Porque é muito mais fácil tu pensares nisso quando não é contigo. Né? Ou seja, há várias coisas que eu advogo, não é? Claro, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E depois, se calhar, na tua vida, não é? Se me disseres assim, imagina que tu tinhas uma parceira e essa parceira, gostavas muito e tinham tido uma vida impecável, tu sabias que ela gostava de ti, que havia um dia que ela ia fazer uma viagem e que tinha dormido com um gajo, nunca mais o ia ver. Não é? Contavam-me essa história, não era minha, desculpa, contavam-me essa história. E eu se calhar dizia a essa pessoa, olha, se foi só uma vez, que acho que devias reconsiderar e tal. São felizes, foram felizes até aqui. Comigo... Sai daqui, ó puta! Não sei. Estou a falar, se calhar perdoava, porque
não tive nessa situação essa situação exata, Sim. portanto não sei dizer, não é? E gostaria de pensar, pá, se fosse importante, acho que tenho que perdoar, não é? Mas, pá, é muito complicado. Sim. Há pessoal que traição, pá, sexo oral que não é traição, não é? Isso é para o Há Bill alguns Clinton. países Isso é para o Bill Clinton. que... E para uma faixa etária que não é traição. Há uma cena no Celebridades. E para mim só é traição se Allen. disseres que amas, percebes? Só se disseres que amas, senão estás à vontade. Mas estava a dizer que eu acho que se as pessoas tiverem uma relação, porque há aquela ideia que as pessoas só traem se não tiverem uma relação feliz. Não, acho nada a ver. Eu não tenho a certeza, já pensei mais isso, mas eu acho que assim, é muito menos provável que tu claro. traíres, Se pá, tiveres pela bem, verdade, sim, sim. tiveres bem, tiveres muito bem, é muito menos, não é? Mas, por exemplo, nessa coisa que eu ouvi da BBC sobre porque é que nós traímos, era a pergunta, não é? Eles falavam, pá, há questões até biológicas ele diz, tipo, as pessoas que têm, agora não sei explicar, Havia mas um gene, que têm os supressores, não sei o quê, têm mais tendência do que outros, não é? Sim. Claro que tu não podes chegar a casa a cheirar a perfume de puta e dizer, oh amor, eu tenho os meus supressores. Então, o meu gene 23, então tu já viste como é que isto é. Mas ela diz, por exemplo, uma coisa que potencializa imensa infidelidade: álcool e outro tipo de drogas. Claro, sim, O teu córtex deixa de ter o Bom filtro senso. do bom senso e ela diz que imensas pessoas, pá, que é outra coisa engraçada na infidelidade que ela falava, a tipa que estava a apresentar isso, que era: há muito poucas pessoas que dizem, que se propõem a eu vou trair alguém, vou trair a minha mulher ou o meu marido, que é um processo. Sim. Passo a passo, E as variáveis todas. passo têm a que estar passo, é uma alinhadas. mensagem, não sei o quê, e só quando já estás tipo, na cama com a pessoa é que tu te das conta. Isto não é para, Sim. para Eu acho que muita justificar. gente deixa ver se dá. Não é? Não, eu Entra acho no flirt. Será, é no será flirt, que ela deixa-me- quer? Ou deixa-me será que ele divertir. quer? Sim, exatamente. Deixa Será? ver, olha, vou-me divertir um bocado. Tipo, Será que o gajo quer sim, mesmo? sim. Será que a gaja quer mesmo? Não acredito. A gaja quer mesmo comer. Deixa cá, vou tomar café só para ver se ela quer. Olha, está-me a mamar. Picha, a gaja quer mesmo comer. Olha que a gaja queria mesmo comer. Olha que engraçado. E pronto, e fica tão aí. bom. Olha, e com esta incursão pela infidelidade, começamos na pornografia. Deixa só dizer, se traírem, usem preservativo. Pronto, Isso é claro. menos isso. Não tragam bicharada para casa. Exatamente. E- E queremos dizer o quê? Que continuamos a fazer os nossos episódios de fim de semana. É verdade, é verdade. Vamos... Eu ia-me esquecendo este fim de semana. Tenho que pôr logo. Quando não ponho logo. Não podes, quando pões este, não dá para agendar. Dá, só que não tive tempo de fazer a edição, então disse, faço amanhã. Depois só me lembrei, domingo. Tinhas muitas janelas de manhã. abertas de pornografia, não é? Estava no Pornhub e então Mas- só pus domingo à hora do almoço. Mas tipicamente sai ao sábado. E houve queixas ou não? Não. Estão-se a cagar para nós também. Então, quem estiver interessado, aos fins de semana há um novo episódio para os nossos patronos. É verdade. Eu posso já fazer aqui um lamiré do que vamos falar para o próximo sábado. Tinha aqui vários temas, mas eu acho que Vamos fazer teaser. vamos fazer um teaser. O tema da jogadora de basquete, o uso ou não do hijab, e podemos falar disso. E também vamos misturar e vamos meter do padre que dá aulas de catequese à força, que o miúdo chegou a casa a dizer: oh mãe, eu vou para o inferno. Sim. E portanto vamos falar da questão da religião, mas mais do que tudo esta questão do hijab é muito interessante, porque é muito difícil de analisar, mas vamos mencionar uma escritora muçulmana que foi vítima do uso do hijab à força e que tem que escreveu agora um livro, aliás, que eu posso dizer como é que se chama, se estiver aqui, mas que diz que basicamente os liberais do Ocidente são demasiado liberais com a questão do hijab, porque se é verdade para algumas pessoas pode ser uma defesa de identidade, Tem para a maioria é uma opressão. raiz de opressão, Para a maioria é yeah. opressão. O que não quer dizer que seja o caso desta miúda. Sim, esta sim, miúda, sim. eu Já acho lá que vamos. é uma questão de falta de bom senso, mas já lá vamos. Quem quiser Portanto, é saber, isso. patronos. $5 tem acesso ao vídeo e ao episódio já de seguida, juntamente. Se não, qualquer outra contribuição a partir de $1 por mês, podem ouvir sábado o episódio extra de 15, 20 minutinhos. Por 10 euros, o Guilherme masturba-vos. E, exatamente, masturbo-vos com o olhar. Só façam um vídeo e vocês depois usam. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal.
acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.